Olá, eu sou a Clarice, do Grupo Perdidos, e hoje eu vou ensinar para vocês uma habilitação de macro, que nada mais é do que a gravação de uma rotina operacional que vai fazer no Excel. Então, vão te mostrar basicamente alguns filtros. Por exemplo, em arquivos muito grandes, você pode aplicar esses vários filtros, e os botões vão facilitar muito essas operações, e para isso a gente vai precisar habilitar uma guia chamada Desenvolvedor. Então, vem aqui em Arquivo, Opções, Personalizar a faixa de opções, clica no desenvolvedor e dá um OK. Aqui em cima, então, vai ter a guia desenvolvedor. Você clica em inserir. Esse daqui é uma das opções, né? Uma das opções que você pode criar com esse desenvolvedor. E eu vou desenhar um botão. Aí eu vou chamar ele de segunda, por exemplo. Dá um OK. E eu vou gravar essa macro. Chama de segunda de novo. Eu venho aqui na aula e coloco o filtro só para segunda, então. E dou um OK. Tá vendo que o botão gravou ele? Aí eu venho aqui em cima para a gravação. De botão direito no botão, edito o texto e chamo de segunda. Beleza. Por exemplo, se eu quiser aplicar isso para terça-feira. Então eu venho aqui, de novo, clico, desenho o botão, chamo de terça, dou um OK, vou gravar a macro. Chamo de terça de novo, dou outro Enter. E aqui já está parar a gravação, então ele já está gravando. Aí eu venho aqui, seleciono terça-feira, dou um OK e já posso parar a gravação. Botão direito, editar texto, chamo de terça. Clico fora e agora a gente tem, por exemplo, de segunda, de terça. Se o filtro tiver em todos, isso facilita bastante, ó, quando você tem vários indicadores. E você pode fazer isso para várias funções também, por exemplo, imprimir. Então, eu venho aqui, desenho outro botão, chamo de imprimir. Dou um OK. Aí eu vou gravar. Imprimir de novo. Imprimir. Beleza, tá gravando. Então, arquivo, imprimir. Se eu escolher, por exemplo, XPS, dou em imprimir. Aqui ele vai dar para você salvar. Então, você chama de teste, por exemplo, teste 1, e salva. Agora você para a gravação. Então, renomeio o botão, né? Edito o texto, chama de imprimir. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai ter esse atalho para impressão. E, por exemplo, se eu tiver no filtro da segunda e eu colocar em impressão, ele vai filtrar só, vai imprimir só com esse filtro da segunda. Se eu tiver no filtro de todos e clicar na impressão, vai ser uma impressão de todos os filtros. Só que esse tipo de arquivo vai ser diferente na hora de você ter que salvar ele. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no salvar como e procurar a pasta da USP, a hora que eu clicar para salvar, vai dar que os recursos a seguir não podem ser salvos em pastas de trabalho sem macro. Para isso, eu vou clicar em não, e na hora que eu for habilitar aqui, eu vou ter que pôr pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aí, dá para salvar o arquivo certinho. E essa daqui é uma habilitação, então, de macro para vocês. Espero que tenha sido útil e que vocês possam usar bastante.